Uma boa noite. Queria trazer um pouco da palavra de Deus. E nesses últimos dias me fez olhar as coisas que estão acontecendo em nosso país, em nossas cidades, em nossa vizinhança, à nossa volta. E tive o privilégio de visitar alguns parentes e a realidade tanto aqui como lá são as mesmas. E eu estava pensando na cegueira por dentro. E a cegueira, ela aprisiona, ela paralisa, você não consegue dar um passo adiante. E os problemas que existem parecem ser maiores do que realmente são. E o povo de Deus, a sociedade como um todo, ela precisa acordar que muitas das vezes estão vendo mais o problema do que a solução. E aí esse problema ele começa a correr livremente nas mídias, nas redes sociais, e termina virando quase que um cotidiano. E eu não consigo entender como que está chegando a esse ponto, mas eu creio que Deus tem o poder para mudar tudo. E quem um dia realmente teve um encontro com Deus não pode se acovardar ou fechar os olhos para os problemas diante de tudo que tem acontecido. E eu quero trazer isso dentro da palavra de Deus. Eu não aceito o que está acontecendo com a nossa cidade. Tenho orado e o cristão, ele precisa pagar o preço, muitas das vezes, de ser incompreendido, até mesmo intimidado. E vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 6, do versículo 14 ao 22. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram à noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como dissera a ele, e Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Preste atenção que foi para ferir
de cegueira, não foi para matá-los. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-eis ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Senhor, abre os olhos a estes e os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-lo-eis? Feri-lo-eis, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Ferirá tu os que tomasse prisioneiro com a tua espada, com o teu arco? Perguntou Eliseu para o rei. Põe-lhe tua espada com o teu arco, põe-lhes diante dele pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Então vimos ali que Samaria estava cercada, a cidade estava cercada pelo exército inimigo e o povo de Deus estava sendo afrontado. Mas aquele que espera no Senhor, ele enxerga com os olhos da fé, não com os olhos humanos. E Eliseu conseguiu perceber a grandeza do que é realmente servir a Deus e mostrou para aqueles que estavam à sua volta. E a palavra de Deus diz, não é com espada nem com violência, mas por meu espírito, disse o Senhor. E no primeiro momento, as pessoas queriam matar aquele exército inimigo. E Eliseu demonstrou a misericórdia de Deus, a chance para que eles tivessem uma nova chance. E esse é o plano de salvação, por mais que seja o indigno pecador. Mas ele não se engane. O que ele plantar, ele vai colher. Por mais que ele se sinta que ele está tomando conta, que ele está oprimindo o seu semelhante, quando na realidade ele está cego espiritualmente. Temos ali o exemplo de Saulo, que era um perseguidor da igreja, um perseguidor das pessoas de bem, e ele, respirando arrogância, afronta, que humanamente ninguém poderia detê-lo, está registrado em Atos, capítulo 9, do 1 ao 6, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Na visão dele, os cristãos eram a seita, quer homem, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou-lhe um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, viu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E o que Eliseu fez? Conduziu aqueles homens até a cidade. Amados,
A igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar atenta, não se dobrar diante das ameaças que têm acontecido e olhar com um olhar de misericórdia e dizer publicamente, abertamente, que quem reina e quem manda é o Senhor Jesus. E aí há de se pagar um preço, assim como os cristãos pagaram, no primeiro século pagaram o preço de não se dobrar diante das afrontas. E certo que, quando o inimigo se levanta, é para cair. E que Deus possa orientar a igreja dele e que a igreja esteja atenta a isso tudo que está acontecendo e se propor a confiar no Senhor, não a confiar em seguros sistemas de câmeras e vigilâncias, não se assegurar em pontos que a lei, o Estado assegura, até porque muitas delas estão sendo já tirada para favorecer a cegueira espiritual que o mundo está, assim como Romanos, capítulo 1, mostra que a sociedade está caminhando para isso, mas a igreja, ela precisa estar atenta e vigilante. E nessa cegueira, como que está cada um de nós, como que está o cidadão de bem? Quantos são e quantos somos? Eliseu respondeu para o seu servo: maior é o que está conosco do que o que está com eles. E aí a igreja, ela precisa pedir orientação a Deus, assim como Eliseu foi orientado, de dar a chance, e essa chance é a palavra do Senhor Jesus, que foi determinante diante daquilo que o rei não estava entendendo. E nós, como igreja, precisamos estar em sintonia com o Senhor Jesus, que a sociedade, ela está cega, ela está gritando, pedindo ajuda. Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43, temos a passagem do cego de Jericó. Diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, ou o que estava acontecendo. E lhe disseram que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então o cego de Jericó clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando o repreenderam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando a ele, perguntou-lhe, e dizendo: que queres que te faça? E ele lhe disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Então tem muitos à beira do caminho que ainda estão cegos,
E a igreja precisa mostrar a misericórdia do Senhor Jesus para todos quantos ainda estão na cegueira espiritual. E que cada um possa entender o seu chamado, a sua responsabilidade enquanto servo do Senhor aqui nesta terra. E que possamos dizer como salmista, no Salmo 119, versículo 18: Desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A batalha, ela já está travada e a igreja ela não está aqui como uma instituição bem organizada humanamente. A igreja ela está aqui diante de uma batalha espiritual dos males, dos mais variáveis que existe. E assim como Jó, nós possamos nos encontrar firme, porque o inimigo de nossas almas, ele não descansa. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. A igreja, ela precisa ser um local de segurança, precisa ser um local onde mostre que a palavra de Deus é que tem o poder e que ela vai a cada dia raiando, vem brilhando até ser o dia perfeito e consiga alumiar os olhos dos que estão cegos espiritualmente. Então, a igreja do Senhor, ela precisa ser aquele raio de luz que faça com que o inimigo ele consiga ser paralisado, assim como Saulo foi paralisado, e não a igreja, humanamente falando, ser paralisada. Que Deus abençoe a sua igreja e também que a sua misericórdia alcance a todos quantos têm causado dor, sofrimento, injustiça e tudo aquilo que não provém da palavra de Deus. Que cada um seja alcançado pela misericórdia do Senhor Jesus enquanto é dia. Buscai o Senhor enquanto está perto. Enquanto se pode achar, invocai o seu nome. Que Deus, para tanto, abençoe a sua igreja neste tempo presente.